Eu desenhar em pixel art, só que agora comidinhas aleatórias. E antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com muita gente. E bora pra esse vídeo. Espero que você esteja gostando aí dessa vibe aí de pixel art, porque eu amo fazer pixel art depois que eu comecei. Realmente ele é muito satisfatório você fazer isso. E eu comecei com a seguinte ideia de fazer um sorvete. Nossa, é a coisa mais difícil. Parece que no começo você fica meio que sem ideia no começo, sabe, pra fazer o pixel art. Parece que você fica sem, sei lá, meio que com a cabeça nas nuvens, até você não sabe nem por onde começar e tal. Então eu fui fazendo o meu jeitinho ali. Escolhi alimentinhos, porque você escolher um personagem dá mais trabalho, porque o personagem ele tem que se parecer, né? Um sorvete é diferente. Um sorvete depende do sorvete que você imaginar na sua cabeça, não sei. Eu achei que foi mais fácil. E eu comecei fazendo a casquinha. A casquinha, ela tem que ter um pouquinho de mais pontudinho no final, né? E até aí eu achei que ficou super de boa, não teve problema nenhum. Então, só fui primeiro ali fazer o contorno, que eu achei que assim foi mais fácil, né? E depois vim preencheninho ali cada cantinho. Até aí perfeito, e é só fazer o mesmo processo no outro lado, né? Pra não ter problema. Podia fazer um pouquinho menos bicuda, até podia. Eu tenho que aumentar mais a lateral, pra daí deixar só um eu não, nem precisa, né? Eu podia deixar só um cantinho. Eu achei que ele até ficou mais bicudinho, o canudinho. Mas, apesar de tudo, ficou de boa, né? Eu gostei, apesar de tudo, do resultado. Essa cor que eu escolhi, eu nem sei a cor, gente. Porque essas canetinhas são acrílicas, elas não marcam o número. Mas é uma cor que ela assemelha um pouco um vermelhado. E, na verdade, ela meio que é uma cor terra, né? E ali eu fui fazendo mais um quadradinho na lateral. Pra ficar com uma casquinha, geralmente sorvete, ela tem a pontinha mais arredondada no canto, porque ela é um pouquinho mais altinha no canto e vai diminuindo um pouquinho, né? E agora é só preencheninho ali, tudo com bastante cuidadinho aí, pra não ficar borrando muito, não. É bem legal sempre contornar, eu acho que eu não contornei esse daqui, eu não tô lembrada, mas fica muito bonitinho contornar. Finalizadinho a casquinha, já temos uma casquinha, já que é de grande tamanho já. Agora, ia fazer o sorvete. Eu não sei porque eu acho muito fofinho o sorvete de cor amarela, não sei. Porque o marrom, ele fica muito escuro, na minha opinião. Então, eu gosto de uma cor mais vibrante. E, como a bola, ela é arredondada, então, eu fui fazendo esse estilo aqui, né? Pra parecer literalmente uma bolinha, né? Pra ficar mais, né? Ficar muito... Porque eu podia ter feito quadradona, mas aí eu acho que ia ficar um pouco esquisito. Eu achei que assim, né? Ficaria melhor, até porque a bola, ela tem aquele arredondamento na lateralzinha, né? Então, aí, de novo, sempre faço primeira linha para depois ir preenchendo. Fica mais fácil assim. Olha, gente, tava de noite e tava tempo de chuva. Jesus, o que tinha esses mosquitinhos, vocês vão ver o tempo todo me debatendo com os bichos aí, porque sério, tava irritante já esses bichinhos aí grudados na mesa, velho. O bichinho ficava o tempo todo parando no caderno. E como se não bastasse, a caneta ela começa a falhar. Vocês estão vendo que ela tá dando uma falhadinha, né? Mas ainda consegui. Infelizmente, eu gosto muito desse amarelo. O único problema é que ele tá falhando já. Acho que o tanto que eu usei, a gente usa em madeira, pra decorar várias coisas, né? Então, eu acho que ele foi gastando muito já, né? Agora, eu resolvi que eu ia fazer uma cerejinha pra dar um charminho. Podia ser uma cerejinha pequena? Até podia, não pensei nisso. Mas eu resolvi escolher uma cereja grandona, como o sorvete é grande. E deixei ali um espaço na lateral, que vai ser um espaço em branco pra aparecer o brilho da cerejinha, né? Então, olha, ficou bem fofinho. Agora, bora procurar aqui um verde pra fazer o cabinho, né, do... Olha, pra vocês verem, ó, o meu gato. O gato tá dormindo ali. Nossa, olha, acho que o verde tá embaixo dele, gente. Acho que ele dormiu em cima. Agora eu quero ver catar. Ai, gente, ele é tão fofinho, ele não deixa, gente. Ele tá, literalmente, eu acho que nem tá embaixo dele, eu acho. Mas se tivesse, não daria mesmo pra pegar. E agora, peguei esse verde que tava falhando. Infelizmente, esse verde, coitado, foi pro lixo depois, gente, porque ele tava bem falhando já. E aí, eu já separei ele, né, porque ele não tava dando, tava muito ruim. Aí eu escolhi qual verde seria, né, e eu escolhi que ia ser essa cor. Acho que fazer o cabinho, gente, foi a coisa mais chata de fazer, porque, tipo assim, como eu tinha que preencher um quadrado, essa é a ideia do pixel art, você preencher o quadrado, ele ter o formato, né, mas aí o que eu fiz, eu tive que
colocar outro quadradinho, né? Dois quadradinhos um em cima do outro pra ficar parecendo, então, um galinho. Só que o galho, ele fica grosso daí, né? Exatamente porque também esse é um quadradinho do quadriculado maior, mas, né? Ele é mais, como que eu falo? Milimetricamente falando, ele é mais amplo, né? Então, depois, por isso que eu peguei outro caderno depois. E olha, apesar de tudo, eu achei que ficou bom ainda, né? Apesar de ele ter ficado meio grossinho ali, mas ficou bom. Resolvi que eu ia fazer a caldinha do sorvete, porque toda vez que eu desenho um sorvete tem que ter a caldinha, pra ficar bem assim, marcante, né? Pra parecer realmente sorvete. E ali, eu fui demarcando ali, né? E esse marrom, ele também já não tá lá as grandes coisas. Eu usei muito, muito, gente, essas canetinhas aqui, vocês não têm noção. Pra quadro, todos os meus quadros que eu tenho, eu usei ele, então eu usei muito realmente. E agora, depois de delimitar a área, é só ir pintandinho com calminha, né? Porque essa canetinha ultrapassa, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí pra não encostar, porque senão já tem que passar de novo o vermelho ali. E ó, gente, diga pra mim, vocês acharam que ficou parecido com sorvete? Não é só porque eu fiz, mas eu achei que ficou bem parecido com sorvete. Ficou assim, no meu ver, eu achei que ficou uma das coisas bem perfeitinhas, assim, em vista dos outros pixels. Eu achei muito fofinho, realmente. Vim aqui, gente, com a régua, porque eu queria ficar contornado, né? E aí eu peguei essa posca que eu tinha aqui, que ela é uma caneta muito boa, né? E fui ali passando, porque eu acho que o contorno muda tudo, gente. Ele dá aquela aparência de pixel, não sei, é diferente. Ele fica bem marcado, né? Então, eu tinha que fazer ali. Feito a lateral, agora bora fazer. Ali eu já não tive paciência pra fazer de régua, né? Porque toda vez que ficar pegando a régua é bem chato, cá pra nós, né? E ó, eu consigo fazer tortinho, mas tá meio de bom, né? Ainda deu jeito, né? Com cuidadinho. E aí, é só tem gente que faz o contorno totalmente de preto, fazendo mais uma camada de quadradinhos. Eu acho que fica muito bonito, eu acho que até fica mais bonito, né? Que eu fiz um dos primeiros desenhos que eu desenhei aí, né? E que é a capivara, eu fiz desse jeito, ele ficou muito fofo, gente, não sei, deu aquela cara de pixel art, eu acho que ficou muito legal você fazer mais uma camadinha de quadradinhos daí, seguindo o contorno do desenho de preto, fica muito fofo também. E aí, bora fazer. Essa parte eu errei bastante, gente, porque eu entortei um pouco e daí ele não ficou parecendo que tava um quadradinho exatamente, sabe, a linha do quadrado seguindo. E aí eu queria que ficasse bem demarcada a linha do quadrado, né? Olha lá, vocês veem que tem uma leve diferencinha aqui nesse cantinho, esse espacinho aqui em aberto. E a ideia é parecer que literalmente tá fechando um quadradinho. Então, bora fazer uma camadinha pra parecer que o contorno tá mais grosso, né? Porque eu queria ficar bem certinho mesmo. Ele ficou só mais pretinho, e aí eu tive que dar uma preteadinha um pouquinho aqui no cantinho pra aparecer também, né? Eu acho que só não devia ter fechado ele, né? Eu acho que ele ficou mais marcadão, assim, sabe? Então eu acho que foi nisso que eu errei. Não ficou feio, assim, mas eu acho que, assim, demarcando ele ficou um pouquinho menos legal, né? Mas é o que deu no momento, sei lá. A gente às vezes não pensa certas coisas no momento, às vezes na pressa ali, que você, sei lá, no momento ali você acha que aquilo vai ficar mais bonito, né? E então, como o contorno tava grosso em alguns cantos, eu deixei o contorno grosso em alguns cantos também, pra não ficar tão esquisito daí, né? E aí, bora terminar aqui o contorninho aqui da casquinha, né? Passava algumas, eu passava uma camada a mais, porque assim, eu, na minha opinião, uma camada um pouquinho mais grossa, ela fica mais bonita, o contorno, na minha opinião. Não sei, vai de gosto, talvez depende do desenho, mas eu gosto, sabe? Acho que fica bem bonito. E ali, como vocês podem ver, ele fica sempre um coisinha, né? Podia ter, acho que, passar uma camadinha ali embaixo, acho que ia ficar mais bonitinho, né? Coloquei esses granuladinhos aqui, né? Porque eu acho que não ia ter problema, né? E eu sou muito fanática no granulado pra pôr no desenho de sorvete, sempre. E agora, gente, por isso que tem um papelzinho embaixo já pra não manchar, porque ia manchar, né? Eu resolvi... Aí, esses bichinhos aqui do meu lado, que gente, parece que tá louco aí.
resolvi que ia desenhar mais uma coisa. Eu tava em dúvida do que desenhar, mas aí eu pensei em desenhar comidinhas mesmo. Eu desenhar uma pizza, gente. Bora preencher uma bordinha. E agora que vem a parte, eu tava pensando que como que fazer a pizza, se eu ia fazer a pizza de lateral, mas eu acho que não ia dar. Provavelmente se eu fosse fazer a pizza de lateral eu ia errar, enfim. Então eu resolvi desenhar uma fatia de pizza reta mesmo, porque eu acho que ia ficar bem legalzinho. E enfim, fui mais ou menos demarcando ali os passinhos onde que seria a borda. Nem sei porque eu tava delimitando, se eu passei, acho que, não lembro se eu pintei por cima, agora não tô lembrado, porque esse vídeo tá editado, né? Porque na hora era noite já, né? Como eu falei, tava até esses mosquitos já aí grudado em mim aí. E aí até essa parte do segredo. A caneta começou a falhar de novo, ela não pode usar um pouquinho que ela já começa já. E aí desenhei a pontinha pra parecer uma fatiazinha mesmo, né? Prontinho, um triângulozinho. Quis deixar um pouquinho maior, então aumentei a lateral pra deixar um pouquinho maiorzinho ali. E eu achei que até que ficou bom o tamanho, ficou perfeito, na verdade. Agora, resolvi que eu ia fazer a camadinha da bordinha da pizza, né? Peguei esse marrom, que ele também tá falhando, mas quando você usa um pouquinho, ele começa já a falhar. Mas assim, bem pouco, até que ele aguenta ainda. E com todo cuidadinho, gente, pra não borrar, né? E agora é só ir pintandinho. É sempre mais fácil você delimitar a área contornando já e depois pintar. Principalmente se você treme, uma coisa assim, é muito fácil daí você borrar, né? Porque é muito irritante daí, né? Você faz tudo com cuidadinho pra depois, né? Estragar, dar muito trabalho depois. Agora, bora procurar o vermelhinho, porque eu não sei, pra mim pizza, eu não sei porque eu nem lembro do tomate na pizza, mas eu lembro do pepperoni, o que dá na mesma se pensar bem em pixel art, porque na verdade vai ficar um quadradinho pintado de vermelho e pode ser tanto tomate como pepperoni, mas eu não sei porque eu me lembro de pepperoni toda vez, velho. Porque, tipo, o pepperoni é tão marcante na pizza, toda pizzinha que eu vejo em desenho, ela tem o vermelhinho, eu não sei se é do tomate agora ou do pepperoni, mas eu acho tão fofinho. E fui fazendo ali alguns cantinhos vermelhinho, ó, para o seu pepperoninho. E ó, ficou tão fofinho, gente. Finalizandinho, gente. Olha, ficou muito fofinho. Nossa, a pizza me surpreendeu. Agora, bora procurar outro ingrediente que eu podia fazer ali. E aí, eu tava indo cuidar da azeitona, porque a azeitona é meio que preta, não sei. Peguei a caneta preta. E como a azeitona é redonda, eu tive que fazer quadradinho, né? Pra não perder esse espírito do pixel art, né? Eu acho que ia ficar meio sem graça daí se eu fizesse redonda. E olha, coloquei algumas só. Coloquei só três. Pra ficar realmente não muito exagerada. E peguei o verde pra parecer folhinha. Aí o verde, eu tava em dúvida do que fazer, né? Porque eu nem lembro exatamente o que tinha no verde. Aí finalmente veio a cabeça que eu lembrei que era o pimentão, né? Tem também manjericão, mas, né, eu fiquei em dúvida do formato, né? Então eu escolhi o pimentão e eu fiz esses quadradinhos assim, porque o pimentão ele é meio que arredondado também, né? Meio que em um formato esquisitinho, né? Então, eu coloquei assim, o formatinho quadrado. E agora fui contornando de novo. De novo, lá vai eu com a régua. Olha, a gente deu certinho, porque ele ficou bem coladinho um no outro, né? Então, podia ser que não ficasse legal, mas no fim ficou, na minha opinião. Mas como a gente tá a minha opinião de vocês, o próximo desenho aí pra fazer em pixel art, porque eu amei essa ideia de fazer em pixel art. Faça vocês também aí, que é muito divertido, realmente. Gente, o medo foi tanto de fazer o mesmo erro, de ficar meio que torto, alguma coisa do tipo, que eu fui lá, tendo paciência até carrega, eu tive que fazer ali. Pior que eu não tenho paciência pra fazer com régua, não, gente. Não tenho, ficar ali. Mas eu pensei, não, ou é isso, ou pode dar algum errinho, né? Então eu quero ficar bem perfeitinho, né? Nessas horas é bom uma régua curta. A minha, ela é mais curta já, né? Porque régua muito comprida dá mais trabalho daí.
Prontinho, quase finalizadinha já. E esse é o resultado, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!